Olá, meu querido, olá, minha querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um Estudos no Apocalipse. Hoje encerramos a nossa jornada dentro do livro do Apocalipse, capítulo 21 e o capítulo 22. Se você já puder abrir o texto aí, vamos já sem delongas, né, porque são 2 capítulos, nós precisamos trabalhar bem, bem duro nesse tempo aqui. Diz o versículo 1 do capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Você já viu todos aqueles eventos até o capítulo anterior, então você já viu que agora todos compareceram diante do Eterno para serem julgados por meio daquilo que fizeram. Deus entra, o Eterno entra no mundo físico que o criou, que o sustenta, desestabiliza toda a matéria, então tudo desaparece. Diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, então, diz que o universo se decompõe. Não podemos aqui imaginar qual a extensão deste universo. Se apenas a Via Láctea, né? Se apenas o sistema solar. O fato é que aquilo que estamos acostumados a ver desaparece. O primeiro céu desaparece, a terra desaparece. E o mar já não existe, é óbvio. Vi também a cidade santa. João agora vê um novo item. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Há a Jerusalém atual e há esta nova Jerusalém, uma nova cidade construída por Deus que desce do céu. Tem uma cidade novinha em folha, sendo preservada para este momento. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Vimos que o Cordeiro chama a igreja para as bodas, para o seu casamento, e aqui está dizendo que a cidade é como uma noiva preparada. Não é a noiva, é como uma noiva preparada. É a mesma, é uma figura, mas não é a igreja. É como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Quer dizer, é semelhante. Não é a noiva, é como uma noiva. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Quer dizer, dá a ideia de que o próprio lugar onde Deus habita está vindo agora para habitar com todos aqueles que ficaram, né? Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu amo esse texto. Deus, eu já escrevi algo sobre isso, um artigo sobre isso. Aliás, escrevi 2 ou 3 artigos sobre Deus, a questão de Deus e o mal. E um deles, né, aponta para este capítulo de Apocalipse, para este versículo, dizendo que, por fim, Deus tem uma resposta para o mal que existe no mundo. Isso vai acabar. Não haverá mais esse mal. Não haverá mais mal algum. As primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Tudo novo. E acrescentou para João: escreva,
porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pode haver um descrédito muito grande nos dias de hoje contra Deus, contra a Escritura, contra o cristianismo, contra a fé cristã, contra a Bíblia, mas estas palavras são fiéis e verdadeiras, e se foi Deus quem disse o que disse, e Deus é o Deus verdadeiro e real, então tudo isso vai acontecer. Quer as pessoas aceitem, gostem ou não. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está consumado, tudo está feito, acabou, terminou tudo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu. E quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, todos os que chegarem lá, os vencedores. E eu serei o Deus dele, ele será o meu Deus. Olha que coisa linda. E ele será o meu filho, né? Na realidade, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aí tem uma lista. Esta lista aqui, descrita, são duas listinhas. Essa lista aqui descrita de pecadores é apenas para mostrar para quem está esperando chegar lá que estas práticas, que esses pecados não serão aceitos nesse ambiente. Aos covardes, aos tímidos, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, a magia, aos idólatras, toda forma de idolatria, neopaganismo inclusive, e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui de novo rompe aquela ideia de que não haverá tormento eterno na mente de alguns falsos teólogos. O tormento é eterno. É a segunda morte. Ora, morre pela segunda vez. Uma morte eterna. E a pessoa, mesmo morta eternamente, continuará viva. Que aqui é uma morte espiritual e eterna. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, lembra o anjo das 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora aqui há uma conexão, tudo indica que aqui é uma conexão. A Nova Jerusalém, esta cidade, né? Esta cidade foi preparada para a noiva, que é a igreja. E nessa cidade só estará a noiva. Tudo indica isso. Ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Nos portões, onde havia cada um anjo, tinha um nome, em um dos portões, cada portão tinha o nome de uma das 12 tribos. Isso é interessante. 3 portões se achavam para o leste, 3 portões para o norte, 3 para o sul, 3 para o oeste. Um quadrado, né? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, 12 alicerces, né? E sobre eles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Paulo não está aqui, né? Não é o nome de Paulo que está aqui. É o nome dos 12 apóstolos em cada um dos alicerces. Veja, por que a gente diz que isso tem a ver com a igreja? Porque fala dos apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro. Eles são o alicerce. O nome deles está no alicerce dessa cidade. Ora, o alicerce é construído primeiro, para depois construir em cima, né?
Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e seus portões e a sua muralha. A cidade tinha forma de um quadrado, claro, de comprimento e largura iguais. Isso é muito interessante. E mediu a cidade com a vara, tinha 12.000 estádios. 12.000 estádios são 144 quilômetros. Tudo a ver. 12.000 estádios. Seu comprimento e largura e altura são iguais. Uma estrutura quadrada com 144 mil metros, que são 144 quilômetros, né? 144 mil metros. Imagine. Tanto dos lados, no quadrilátero, como na altura. Isso é uma estrutura que podia ser vista da Lua. Se fosse o caso, podia ser vista da Lua. Tinha mediu também sua muralha, tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava. A muralha era feita de jaspe, versículo 18, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então era um ouro transparente. Imagina. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. Os alicerces cujos nomes são dos 12 apóstolos estão lá. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólido, o oitavo de berilo, o nono topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Olha aqui. Coisa linda, é a riqueza, a suntuosidade, a beleza daquilo que Deus criou. Os 12 portões são 12 pérolas. Olha que coisa linda. E cada um desses portões é feito de uma só pérola. Que lindo, hein? A praça da cidade é de ouro puro. Porque essa cidade será a capital do novo universo, na minha ótica. Como vidro transparente. Se há um novo céu e uma nova terra, diz que um novo planeta desce, essa cidade pousa sobre o planeta ou não. O planeta continua lá, vai ser habitado. Ou trabalhado, alguma coisa vai acontecer. Né? 12 portões feitos. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. No versículo 22, não vi nenhum santuário na cidade. Não precisa, né? Não vi nenhum santuário na cidade, não tem nenhum lugar de culto na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eles, o Pai e o Filho, são o próprio templo. Né? A cidade não precisa de sol, porque parece que nesse novo céu, nova terra, parece que o sol não está presente. Não precisa de sol, nem da lua para lhe dar claridade. Pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada, uma fonte de energia inesgotável. Ilumina a cidade. Toda a iluminação da cidade, toda a clareza, a iluminação, toda a energia produzida na cidade vem do próprio Deus, uma fonte inesgotável. A cidade não precisa, o Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão diante da sua luz. Por isso que eu disse, se tem a terra, então haverá habitação. Né? As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Então, estamos falando de um outro universo mesmo, com outras regras, com outra gravidade, com outro sistema. Né? E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, aquele livro lá que foi aberto.
Esse é o capítulo 21. O texto continua. Vamos ao capítulo 22. A visão precisa se encerrar, né? Capítulo 22, versículo 1. Então, que é uma continuação bem lógica, bem lógica, nem teria esses capítulos quando João escreveu. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembre-se, o trono está em algum. Veio, o trono já tinha vindo primeiro. No meio da praça da cidade, e de um lado e de outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. A árvore da vida que Adão não pôde comer. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Uma árvore especial, por isso que eu digo novas regras, nova gravidade, novo sistema, nova física. A natureza completamente diferente, é uma outra natureza. Talvez não vejamos os mesmos tipos de animais que estamos conhecendo, que conhecíamos. Deus não fala sobre isso, mas é possível que uma nova geração de animais totalmente diferentes, né, que a gente não jamais imaginou, possa surgir nessa nova terra também. E aqui está dizendo que esta árvore dá 12 frutos. Como é que uma árvore dá 12 frutos diferentes? Cada mês ela dá um fruto diferente. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, a cura das nações, daqueles que habitarão provavelmente no planeta. Isso é algo misterioso, a gente não consegue entender totalmente tudo isso, porque Deus ele ocultou os detalhes desse ambiente após o juízo final. Deu alguns detalhes, mas não deu clareza com tudo, cada coisa que vai acontecer. Não é para ficar na nossa imaginação, é porque ele realmente não quis, não era o momento da gente ficar sabendo disso. A gente precisa se preparar para o encontro com ele. De mês em mês, cujas folhas são para a cura das nações. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Quer dizer, da mesma forma como acabou tudo, acaba também as maldições. Nela estará o trono de Deus. O trono de Deus será colocado lá, e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face. Aí a gente vai ver fisicamente. E na sua testa serão gravados o nome dele. Né? Aqueles que não permitiram que em sua testa ou em sua mão não fosse gravado o número do anticristo, a marca da besta, terão em suas testas, em suas frontes, a marca, o nome de Deus, o nome do Eterno. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz, repete de novo, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Aqui está dizendo, é uma eternidade. Então nem tudo, porque é um ambiente eterno, então a gente não teria como Deus descrever o que irá acontecer nesse processo eterno, porque muitas coisas novas, e muitas coisas não foram reveladas, que estão no coração de Deus, que ainda vão acontecer, então a gente não sabe nada, não é? Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. De novo, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, aqueles que falaram sobre essas coisas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Lembre-se, 1000 anos para o Senhor é como um dia, ou como a vigília da noite que passou. Se tem 2000 anos que essa mensagem foi dada, na matemática espiritual de Deus só tem 2 dias. Então é breve mesmo. Para nós não é, mas para ele é. Em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É feliz, supremamente abençoado, extremamente feliz a pessoa que acredita, que guarda no coração as palavras da profecia do Apocalipse. Eu, João, sou quem ouviu estas coisas. O autor aqui. E depois de ter ouvido isto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse,
Não faça isso. Isso aqui é interessante. Tem muita gente falando com o anjo, adorando o anjo, numa comunicação com o anjo aí, clamando por anjo, enviando o anjo, adorando a anjo, chamando o nome de anjo, e o anjo está dizendo aqui, ó, não faça isso. João teve uma tendência humana de fazer isso. E o anjo disse, não faça isso, sou um servo de Deus, como são você e seus irmãos. O anjo disse, ó, nós somos servos do mesmo Deus, não faz isso aí não. Eu não recebo adoração, não recebo orações, não recebo clamor, não faço isso, não faz isso não. Meu papel não é esse, o anjo está dizendo. Olha só, né? O anjo disse, sou um servo de Deus, assim como são vocês, seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Olha o que o anjo disse para João. Olha o que o anjo disse para João. Escute como se o anjo estivesse falando para você. Adore a Deus. Adore a Deus. O anjo disse, não, comigo não. Adore a Deus. O anjo, o verdadeiro anjo de Deus, ele transfere, ele diz, ó, não é para mim não, isso é Deus, você tem que falar com Deus. Adora a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, deixa ela aberta para a gente saber, para todo mundo saber, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É interessante, quer dizer, aqui, em vez da palavra de Deus dizer assim, ó, você que está impuro, vá se limpar, você que está sujo, vá se lavar. Não, porque ele sabe que muitas pessoas não dão ouvidos a isso. Ó, quem é injusto, continue com sua justiça. Não quer mudar não, continue. Você que é imundo, quer continuar imundo, continue sua imundície. Mas você que é justo, continue na prática da justiça. E você que é santo, continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, aqui já é o Senhor falando, né? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Algumas versões trazem no sangue do cordeiro, mas não está no original isso. Foi um copista que lavar a veste sim é no sangue do cordeiro, mas João não ouviu isso, né? Por isso que o nosso texto já moderno, a Nova Almeida atualizada, já remove esse pedaço, né? Bem-aventurado, o texto é assim, 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, é isso, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Porque, vem a última lista, ficam de fora os cães. Cães aqui não é cachorro, né, gente? Ficam de fora os cães. Cães são os homens maus. Gente maligna, gente perversa. Ficam de fora os cães. Os feiticeiros. Os bruxinhos. Tá? Os feiticeiros, bruxo, mágico. Tudo. Os impuros. E aqui são impuros sexualmente. Toda impureza, em primeira instância na Bíblia, é sexual. Os impuros. Os assassinos, homicidas. Os idólatras, de novo, aqueles que adoram outros deuses, que adoram deusas, imagens, tudo que se imaginar. Os idólatras e todo aquele que ama, não apenas, olha interessante, aquele que ama e pratica a mentira, porque tem a pessoa que ama a mentira e tem a pessoa que só pratica a mentira. Aí ele diz, ó, tem o que ama e o que pratica a mentira, tanto faz um como o outro, vai todo mundo, tá fora. Eu, Jesus, enviei meu anjo, ficarão de fora essa turma aí. Eu, Jesus, versículo 16, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Aonde? Nas igrejas. É o papel da igreja falar sobre essas coisas também. A igreja não pode mudar a mensagem. Para dar, Jesus disse, ó, precisa falar disso nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Conecta-se com a escritura hebraica. A geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a igreja, dizem, vem. Aquele que ouve, você que está ouvindo, diga, vem, Maranata, vem. Aquele que tem sede, aquele que deseja realmente, tem sede de Deus, das coisas de Deus, tem um vazio profundo no seu coração e anseia por algo mais. Aquele que tem sede,
Quem quiser, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água para saciar a sua sede em Deus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, por isso, gente, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Por isso que eu tive o cuidado de nós trabalharmos nos estudos do Apocalipse, capítulo a capítulo, sem as teorias, para que nós ouvíssemos e estudássemos Apocalipse como os irmãos primitivos da igreja primitiva receberam o texto. Que essa é a minha grande preocupação, para não ficar cheio de teoria, invencionices. Como eles ouviram a mensagem foi assim, a gente trabalhou nela, ok? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, que é a expressão Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. E o Apocalipse capítulo 22 e o Apocalipse como um todo encerra no versículo 21 dizendo a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que coisa linda. É um texto de esperança. É uma carta de esperança. Tem juízo. Tem ira de Deus. Tem julgamento de Deus. Tem o fim deste planeta, deste sistema solar, talvez, ou do próprio universo. Sim, haverá dores, choro, ranger de dentes, julgamento, condenação eterna, lago de fogo, falso profeta, anticristo, todas as mazelas, todos os males, o mundo experimentará a grande Babilônia. Mas é um livro de esperança, onde no final Deus diz, ó, tudo isso vai acabar. E os que creem, e os que aguardam, os que esperam, mesmo que morram, vão viver essas realidades. Porque ele disse, escreve. Por isso que mandou escrever. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, nós continuaremos as nossas conversas de estudo escatológico. Vamos falar sobre o milênio, esse, entre aspas, uma parte sobre o milênio, para compreendermos algumas coisas, né, dentro dos textos bíblicos. Como é que a gente pode perceber o milênio? Ok? Você vai amar, você vai gostar. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. E fiquem com Deus, fiquem na paz.